Olá pessoal, tudo bem? Sou Gustavo Scatolino, professor para concursos públicos há mais de 10 anos. Sou também da carreira da Advocacia Geral da União. O nosso vídeo de hoje é sobre motivos para você fazer exercício, fazer questões de prova. Mas antes disso, não está inscrito no canal, se inscreva aqui agora para receber as notificações. E olha só pessoal, 5 vantagens para você fazer questões de prova. A primeira delas aqui é você testar o seu conhecimento. Então, tudo que você sabe, que você estudou, da lei, da doutrina, da jurisprudência, tudo aquilo que você tem que saber para você realmente ser aprovado, você vai testar se realmente você sabe responder questões com seu conhecimento. Não adianta nada você ter muito conhecimento se você não sabe aplicar isso na hora de resolver questões. Você vai testar, você tem que revisar, você tem que aprofundar algum ponto que você já sabe, você tem que fazer mais questões para poder realmente aplicar isso na hora da sua prova. Então você vai testar o que você já sabe. Segundo ponto, você vai fazer revisão. Toda vez que você faz questões, você está revisando o que você já aprendeu. Você pode fazer revisão através dos seus mapas mentais, organogramas, do que você marcou, mas uma forma muito eficiente de revisar e ainda aprofundar a matéria é você fazer revisões através de quê? De exercícios, para saber se aquilo que você já aprendeu ainda é o foco que a banca vinha perguntar. Para você fazer a questão, acertou, errou, vai lá no seu material, relê aquele ponto que já que apareceu na questão, é porque é interessante, é relevante para poder cair mais uma vez. Então, é uma ferramenta muito importante para você poder fazer revisão. E ainda tem um outro ponto aqui, é para você saber o que você vai estudar. Eu, como professor em sala de aula há mais de 10 anos, a gente, professor, sabe que vai cair em prova, por quê? Porque a gente faz muitas questões, muitos exercícios. Já tem 10 anos que eu estou em sala de aula e eu sempre estou atualizado com as questões. Então, se eu for dar uma matéria que é de licitações e contratos, eu vou dar conforme as questões que eu já resolvi. Quando eu faço questões, eu sei o que vai cair e o que não vai cair. Mas quem me diz isso? Quem me diz isso são as questões. As questões vão dizer, Gustavo, olha só, de 100 questões aqui da Lei 8.666, tem 5 artigos que são os mais importantes. É o artigo 3º, é o artigo 22, 23, que vai tratar das modalidades de licitação, e o artigo 24 e 25 vai tratar da contratação direta, que é a dispensa e a chamada inexigibilidade. Então, quando eu for passar isso em sala de aula para os alunos, eu vou focar naquilo que é mais importante, naquilo que as questões me informaram que é mais importante. Então, nesse caso aqui, é você saber o que você vai estudar. E toda vez que você faz as questões, você vai estudar, vai ler a lei, você vai marcar os artigos mais importantes, vai destacar aquilo que realmente a questão te deu feedback de que é recorrente em prova de concurso. Quer ver um outro assunto aqui que eu vejo muitas pessoas estudarem demais o assunto, mas porque não fizeram questão, elas perdem tempo. O assunto da matéria fundações do direito administrativo. A gente pega os livros e eles ficam utilizando 10, 20 páginas explicando a natureza das fundações que o Estado criou, como que o Estado passou a criar, toda a confusão da legislação. Só que nas provas eles não perguntam isso. E eu vejo muito aluno tirando dúvida, professor, eu não entendi como é que é a história da fundação, por que nasceu, qual a divergência que tem, sendo que na prova pergunta só uma coisa. Na fundação que o Estado cria. Qual que é a natureza? Pode ser de direito público ou de direito privado. Que você consegue ali em 5 linhas aprender tudo o que precisa sobre fundação para responder as questões. Então, é a questão que vai me dar o feedback do que é importante e do que não é importante. E é assim que nós, professores, aprendemos a passar para os alunos o que cai e o que não cai. Não é mágica, é você sentar e você resolver muitas questões para selecionar o que é importante. E, em resumo aqui ainda mais um ponto, é a questão de você adquirir prática. Cada vez que você resolve mais questões, você vai ficando mais treinado a responder com rapidez as questões. Você vai conhecendo a banca, fazer concurso CESP, para fazer questões do CESP. Faço uma bateria de questões, começo a conhecer o jeitão que a banca começa a perguntar. E das matérias que eu já conheço, que eu já tenho aquela habilidade em resolver, eu vou resolver com mais rapidez. E as matérias que eu não conheço, até se eu for dar um chute na matéria, no assunto, na questão,
Dá um chute consciente, dando um chute, sabendo como que a banca apresentou a questão. Por quê? Quando eu conheço muito a banca, eu conheço a forma de perguntar, conheço só pelo tipo da questão, se ela está certa, se ela está errada, mas tudo isso é habilidade. Quando você adquire essa prática aqui, você começa a ler a questão, já sabe o que vão te perguntar no final, começa a ler a questão, já sabe o peguinha que vão fazer com você, mas isso é prática em resolver questões, que é mais uma vantagem que tem em fazer exercícios. E por último, para resumir tudo isso aqui, você ganha tempo. Quando você resolve muitas questões, você adquire a prática, ganha velocidade em resolver questões. Quando você faz muitas questões, você vai saber o que estudar e o que não estudar, porque você só vai estudar aquilo que realmente for relevante, vai ganhar tempo nos seus estudos. E talvez o mais importante, que hoje a gente não tem muito, é isso aqui, ó, é tempo. Então, se ao resolver questões eu ganho tempo, eu vou ter mais disponibilidade de tempo para estudar os assuntos que eu vou ter mais dificuldade. Mas o que vai me dar mais tempo é resolver muitas questões. Então a gente fica por aqui. Se você gostou desse vídeo, dá um like, deixe seus comentários e estuda que a vida muda. Até uma próxima dica aí de concursos públicos para você.